Capítulo 141, Representante. Fernando estava parado em frente a Theodora. Ela por sua vez estava franzindo a testa. Eu realmente não acho que seja uma boa ideia, líder. Theodora falou de forma hesitante, ela nunca treinou sua magia de petrificação, pois essa era uma das magias inatas de Medusas. Como alguém que outrora queria ser aceita pelos seus semelhantes, ela evitou usar algo que a destacasse. Faça. Fernando falou num tom sério. Mesmo que estivesse empolgado, Fernando não era louco a ponto de se usar de alvo sem entender completamente a magia de Theodora. Então ele tirou a carcaça de uma das bestas que matou na floresta. Ouvindo a ordem de Fernando, Theodora olhou para o animal morto. Então começou a se concentrar, seu objetivo era petrificar aquele corpo. Logo os olhos negros de Theodora se iluminaram, um suave brilho prateado acendeu-se, causando um contorno peculiar com seus cabelos negros e pele clara. Zazazaza. Um ruído começou a ser emitido da besta morta. Era um urso de armadura que Fernando matou e não teve tempo de a limpar. A pelagem marrom escura do urso rapidamente começou a tomar uma tonalidade diferente, tornando-se acinzentada, como se tivesse sido pulverizada com cal. Logo algumas partes pareciam realmente estar petrificando, tomando a aparência de algo semelhante a concreto. Uf uf uf. Depois de alguns segundos, os olhos de Theodora voltaram à sua cor original. Ela arfava em busca de ar, seu rosto estava encharcado de suor, indicando o quanto tinha se esforçado para usar essa magia. Fernando aproximou-se, observou o corpo do urso morto. Estava petrificado em algumas partes, mas outras pareciam menos atingidas e algumas ainda estavam com sua pelagem original intacta. Nesse momento ele tocou uma das partes petrificadas. Chá! A parte em questão se desfez como se fosse feita de poeira, assustando Fernando. Que magia poderosa! Fernando estava perplexo, essa magia de petrificação era muito mais forte do que ele imaginou inicialmente. Não é de admirar que um subtenente, mesmo com seus atributos superiores, não conseguiu resistir. Ele concluiu, depois de se recordar da expressão de Malik antes de ser morto. Theodora, que estava recuperando o ar, viu a expressão chocada de Fernando, então sorriu de forma brincalhona. Certo, líder, agora estou pronta para testarmos em você. Ela falou com uma voz cheia de confiança. Espera. Acho que talvez não seja uma boa ideia, minhas feridas não se recuperaram totalmente, e Fernando falou, suas costas suando frio com o simples pensamento de ser alvo daquele ataque. Oh, será que o líder está com medo? Eu jurava que você estava empolgado alguns momentos antes. Theodora falou num tom provocador. Fernando resolveu ficar quieto, afinal não tinha como retrucar isso. Ele que havia insistido em fazê-la usar essa magia para melhorar sua habilidade de auto-regeneração. Após mais algumas provocações, Theodora resolveu parar de implicar com Fernando. Theodora, a partir de agora quero que você treine secretamente essa magia. Mas faça de forma cautelosa. Fernando ordenou. Theodora, que estava contente depois de mexer com Fernando, rapidamente ficou séria. Ela rapidamente entendeu o significado por trás de suas palavras. Mesmo que ele aceitasse sendo uma medusa, o mesmo não poderia ser dito da 13ª ou mesmo do salão da recepção. Se descobrissem que ela era uma mestiça entre elfos e humanos, certamente seria tratada como inimiga. Mesmo com os riscos, Fernando não conseguia aceitar que uma magia tão forte fosse desperdiçada. Ele a faria treinar secretamente para que fosse um trunfo para momentos críticos. Ela mais ou menos entendeu a linha de pensamento de seu líder, então simplesmente concordou. Theodora havia jurado lealdade a Fernando, então seguiria com suas ordens, independente dos riscos. Depois de terminar os testes com a magia de petrificação, Fernando voltou a seu objetivo inicial de treinar sua habilidade. Como a magia de Theodora era forte demais, ele não se arriscaria em usá-la, então ordenou a que o ferisse com suas adagas. Corta! Corta! De forma quase cirúrgica, Theodora apunhalou os braços de Fernando, causando alguns cortes superficiais. Mesmo sendo cortes moderados, ainda era doloroso. Fernando rapidamente rangeu os dentes, suportando a dor. Então começou a focar em ativar sua habilidade de auto-regeneração de forma ativa. Corta! Corta! Dessa vez Theodora atingiu seu ombro e perna, fazendo com que algum sangue expirasse.
Fernando havia instruído Teodora a fazer isso. Sempre que houvesse sinais de que suas feridas anteriores estavam se fechando, ela deveria atacar novamente. Isso deveria ser feito para levar sua habilidade ao limite. Até aí não havia problemas, mas ao olhar para o rosto feliz de Teodora sempre que o atacava, Fernando não pôde deixar de se sentir mal. Sua expressão mostrava uma felicidade tão genuína, que ele começou a ficar com medo dela estar gostando disso. Depois de cerca de meia hora com esse ritmo de treinamento, Fernando estava completamente encharcado de sangue, havia dezenas de cortes superficiais espalhados por seu corpo. Ele só havia parado quando sentiu que estava ficando tonto devido à perda de sangue. Mesmo que sua habilidade de autorregeneração estivesse atuando muito mais rápido do que antes, devido a estar usando-a de forma ativa, ainda era completamente insuficiente para acompanhar seus ferimentos infligidos. Olhando para Teodora, que estava com sangue espalhado por seu rosto e sorrindo como se não fosse nada demais, Fernando não conseguiu evitar de pensar se ela era perfeita para ser seu par de treinamento, ou a pior escolha. Afinal era seu próprio sangue, mas ela não parecia se importar no mínimo. Ah! De repente um grito soou ao lado. Quando Fernando olhou na direção, viu Lina caída de joelhos, perplexa com a cena diante dela. Ela viu Fernando completamente ensanguentado e ferido. Do outro lado estava Teodora, com um rosto cheio de sangue e sorrindo, enquanto brincava com suas adagas. Assassinato! Ela quer matar o Sr. Fernando! Alguém! Lina gritou em pânico. Ouvindo isso, tanto Teodora quanto Fernando ficaram perplexos. Porém, ao olharem para si mesmos, perceberam que de um ponto de vista externo, realmente era isso que parecia estar acontecendo. Teodora riu com a situação, então olhou para Lina. Ei garotinha, acho você viu demais. Não me resta escolha. Teodora então caminhou na sua direção. Lina ficou pálida de medo, ela sabia perfeitamente que não tinha a mínima chance de vencer Teodora numa luta. Alguém que conseguiu lutar com um subtenente por um curto período de tempo. Ela estava prestes a retirar seu arco e flecha, quando foi interrompida. Chega de palhaçada, Teodora. Fernando falou, levantando-se e esticando seu corpo. Lina ficou sem palavras com isso. Ela só estava me ajudando num treinamento, não faça tanto alarde, Lina. Ouvindo isso, Lina ficou perplexa. Que tipo de treinamento era esse que o deixava parecendo estar à beira da morte? Logo alguns passos soaram apressados, Lavuz chegou junto a alguns guardas. O que está acontecendo? Assim como Lina, ele ficou pálido ao ver o estado de Fernando. Vendo o desenrolar da situação, Fernando balançou a cabeça, suspirando para si mesmo. Depois de explicar a situação para todos, Fernando trocou de roupa e tomou um banho. Então bebeu uma poção de cura. Normalmente ele teria usado sua habilidade para regenerar esses ferimentos superficiais, mas o motivo de Lina ter ido ao campo de treino foi para avisá-lo que alguém solicitou uma reunião com ele. Fernando ficou surpreso com isso, afinal é incomum alguém além de Galia ou Raul vir vê-lo em sua casa. Ele queria recusar quem quer que fosse focar em seu treino, mas quando Lino informou de que era alguém enviado pelo Ferreiro Negro, Fernando ficou surpreso e curioso ao mesmo tempo. Vestindo sua armadura negra Quinfar, Fernando sentou-se em sua poltrona, atrás dele estavam Teodora e Lina. À sua frente, um homem de terno roxo estava sentado, ele o aguardará por um longo período. Alguns minutos antes, Lance havia sido expulso do sofá por Lina, para que pudessem receber esse convidado. Observando o ar frio do jovem pálido à sua frente, o homem parecia nervoso. Mesmo que ele já tenha lidado com pessoas em altas patentes, era sua primeira vez lidando com alguém com esse ar ao seu redor. A armadura negra do jovem era uma das principais causas. Como alguém acostumado a lidar com equipamentos, esse homem conseguia sentir que ela não era simples. Depois de um longo silêncio, Fernando abriu a boca. O que o grande ferreiro negro quer com um humilde cabo como eu? Fernando falou de forma exagerada. Da última vez que ele comprou alguns equipamentos na loja do Ferreiro Negro, ele havia sido muito maltratado. Então sua impressão a respeito do lugar não era das melhores. O homem de terno roxo sorriu de forma forçada. Ele sabia muito bem que o jovem à sua frente estava irritado. Afinal, ele foi uma das pessoas que o irritou antes. Senhor, eu vim hoje em nome do Ferreiro Negro. Gostaria de oferecer meus sinceros pedidos de desculpas pelo ocorrido outro dia. O homem disse de forma polida e educada. Fernando ouviu isso, mas não demonstrou qualquer reação.
fazendo com que o homem à sua frente ficasse nervoso. O ferreiro negro sempre preza pelo bem-estar e tratamento em relação aos nossos clientes. Por isso, em sinal de nosso arrependimento, gostaríamos de oferecer isso ao senhor. O homem disse, movendo o pulso e fazendo uma grande caixa aparecer sobre a mesa. Fernando, Lina e Teodora ficaram imediatamente curiosos a respeito do conteúdo. Com um aceno de cabeça, Fernando indicou que Lina abrisse a caixa. Nervosamente a garota veio à frente, então com cuidado a abriu. Revelando o conteúdo, Teodora e Lina ficaram surpresas. Dentro havia uma armadura com runas. Deve-se saber que entre todos os membros do esquadrão apenas 4 tinham armaduras com runas: Noah, Lance, Ronald e o próprio Fernando. Isso mostrava o quão raro e caro era esse equipamento. O homem de terno roxo ficou presunçoso ao ver os rostos chocados das duas mulheres. É tão fácil agradar esses caipiras. Ele pensou, mas manteve um rosto humilde. Então ele olhou para o líder do esquadrão, porém ao ver seu rosto inexpressivo sem qualquer animação, seu coração esfriou. É só isso? Fernando falou com uma voz desinteressada. Isso foi como uma flecha no coração do homem de terno.